Toninho Silva. E o tema de hoje nas exposições de Efésios é Não importa quem vem primeiro. Então vamos entender o que significa isto lá na carta de Paulo aos Efésios. Que Deus te abençoe. Eu quero sugerir a você que se você tem um grupo de estudos bíblicos, você pode usar essas devocionais e ainda adquirir o livro do pastor Robert Coe e junto com o grupo vocês estudarem a palavra de Deus. Seria muito interessante. Então preste atenção nisto. Deus te abençoe. Rádio Web JV, a rádio que traz a palavra de Deus até você. Dr. Robert Coe. Rádio Web JV. Aqui você ouve de Jesus e sua salvação. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora, vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para louvor da sua glória. Efésios 1, 11 a 14. Nunca lhe ocorreu a pergunta: por que Deus escolheu justamente o povo judeu? Por que ele se revelou primeiro a Abraão, Moisés, Davi e não outras nações? Por que Jesus Cristo tinha que nascer judeu? Por que essa preferência de Deus pelo Israel? O que eles têm de tão especial para merecer isso? Não temos resposta. Assim como não temos resposta para a pergunta: por que Deus escolheu você e eu para sermos seus filhos antes da criação do mundo? É a vontade de Deus, é a sua pura graça. Mas vamos ver hoje que isso não afeta de modo algum a nossa vida ou a nossa salvação. Paulo diz: o propósito de Deus era que nós, os judeus, que esperávamos o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, por quem esperávamos por gerações e gerações, e sobre ele estudamos e meditamos, e nele pensamos quase todo dia, que fosse nós os primeiros a confiar nele, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Todos sabemos que para ser um bom engenheiro é preciso se especializar. Primeiro, tem que ter adquirido uma boa base no ensino fundamental e médio, o raciocínio lógico, comunicação verbal e escrita, matemática, física, química, para depois poder estar numa faculdade para aprender os conhecimentos mais profundos e as últimas tecnologias, para finalmente exercer com excelência a sua profissão. Assim, os judeus passaram por anos de preparação para poder receber Jesus como Messias, como Cristo. Se Jesus Cristo tivesse nascido numa outra nação, num outro país, já ia demorar muitos anos para seus discípulos entenderem seus ensinos. Mas os apóstolos, que são judeus, com o auxílio do Espírito Santo, conseguiram captar
todo o mistério de Deus, porque foram preparados dentro da sua tradição para receberem essa revelação. Isso não significa que Deus não tenha se revelado para outros povos. No meio do politeísmo grego, eles sabiam que havia um outro Deus, ou Deus desconhecido deles, que eles tinham que buscar. Na cultura chinesa, sabia que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ou seja, Deus preparou o mundo para a chegada de Cristo no seu devido tempo. E Paulo continua. E agora, vocês, os gentios, também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre você e também sobre nós o Espírito Santo que havia prometido. Além disso, em Cristo, nós, tanto judeus como gentios, nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com sua vontade. Existe uma propriedade em matemática chamada propriedade comutativa, que diz a ordem dos fatores não altera o resultado. Tanto faz 2 vezes 9 ou 9 vezes 2, resultado é o mesmo. Tanto faz primeiro os judeus, depois os gregos, ou primeiro os gregos e depois os judeus, o resultado é o mesmo. Todos nós tornamos herdeiros de Deus, e sobre todos nós foi colocado o selo do Espírito Santo que havia prometido. Não precisamos ter ciúme ou inveja dos judeus, achando que serem os judeus mais abençoados, porque tudo aconteceu de acordo com a predestinação de Deus, conforme seu plano, fez tudo conforme a sua vontade. A ordem dos fatores não altera o resultado. Primeiro os judeus, depois os gentios. Mas o melhor de tudo é que o Espírito Santo é garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor de sua glória. Somos tão somente selados pelo Espírito Santo, como Ele é a garantia da nossa herança. O que consiste a nossa herança? Você certamente não estaria pensando que vamos ganhar um terreno de alguns milhares de metros quadrados no céu, mas a paz, alegria, possessão plena de felicidade e bênçãos celestiais, acrescida de conhecimento pleno de Deus. Esta é a nossa herança. O que aqui fala é que o Espírito Santo é a garantia da nossa herança. A garantia, no original, tem o sentido de sinal, de antecipação daquele que vai receber. Temos aqui a grande verdade de que todas as bênçãos e felicidade que Deus vai nos conceder aqui é apenas uma fração, uma antecipação do que vamos receber no futuro. Ou seja, a vida abundante que podemos ter aqui na terra é apenas um aperitivo que vamos ter no céu. Toda glória a Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, céu, lindo
celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Já estando além rio, minha luta